Beleza, galera. Então vamos fazer alguns poucos exercícios aqui sobre LGPD que já caíram no CESP. Também, LGPD é desses assuntos mais recentes, né? A lei entrou em vigor em 2020. Então, assim, não tem muitas questões nos bancos de questões por aí, mas não foge muito daquilo que a gente revisou. É aquilo, né? Você saber o que é, para que serve, os fundamentos da lei, as hipóteses de consentimento, as definições, o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, quais são os atores que participam, tá? Então é sobre isso que a gente vai fazer algumas questões aqui. Então, vamos lá. Olha só. A referida lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins econômicos. Não. Ó, a lei ela protege dados pessoais que são objetos de tratamento por pessoas naturais, caso essa pessoa esteja processando esses dados para fins econômicos. A exceção é o que eu falei para vocês na revisão. Olha, eu sou uma pessoa física, estou aqui no meu grupo de WhatsApp, vou fazer uma enquete, vou pegar os dados pessoais aqui de alguns amigos para fins particulares, que eu não tenho o objetivo de lucrar com isso. Aí não. Aí realmente não precisa se subjugar a essa lei. Mas se a pessoa está fazendo isso visando ao lucro, com fins econômicos, financeiros, aí se aplica. Errada essa questão. Entre os fundamentos que disciplinam a proteção de dados pessoais no Brasil estão o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa e a liberdade da expressão de informação, de comunicação e de opinião. Verdadeiro. A gente viu no artigo 2º que são definidos os fundamentos por trás da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. São vários, mas entre eles, eu falei na aula de revisão, você vai lembrar, estão esses aí mesmo: respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, que é o direito que o titular do dado tem de retificar, de corrigir, de tratar os seus próprios dados, de inclusive retirar o consentimento, ou seja, é o controle que eu mesmo tenho sobre os meus dados como titular. Isso é autodeterminação informativa. E claro, a gente viu também que nenhum direito ele é absoluto. Então, ao mesmo tempo que a gente quer proteger os dados pessoais, a privacidade da informação, a gente também tem que considerar a liberdade de expressão, de informação. A gente não quer trancar os dados, né? Isso tem que circular também de alguma forma. Então, a gente viu, por exemplo, que tem exceções para tratamento de dados pessoais para fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, para fins de pesquisa, né? Que é aí que entra essa história da liberdade de expressão, de informação. Então, como eu falei, todo direito ele é relativo, ele é subjetivo. Esses fundamentos todos têm que ser analisados em cada caso para ver o que é que se aplica. Mas entre os fundamentos realmente estão esses aí que foram listados pela questão, ok? Beleza. Vamos fazer mais uma, só para vocês verem como é que está caindo. De acordo com a Lei 13.709/2018, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, as atividades de tratamento de dados pessoais devem observar a boa-fé e o princípio de, vamos lá, princípios por trás da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente já viu alguns fundamentos, tem alguns princípios que a gente também viu na nossa revisão, né, da finalidade, de você não. O princípio da não discriminação, você não pode utilizar os dados pessoais com fins discriminatórios e assim por diante. Então vamos lá. Letra A, o dado pessoal é um princípio? Não, o dado pessoal, ele está lá no rol de definições da lei, mas não é um dos princípios. Assim como o banco de dados também não. A anonimização é uma definição, é aquele processo de você tornar os dados não identificáveis, né, de você embaralhar os dados, é o processo de anonimização para você gerar dados anônimos. Também não é um princípio. Dos princípios que a questão está cobrando, a única verdadeira é essa alternativa aqui, o princípio da prevenção, que você adota medidas razoáveis para você prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Então, os agentes de tratamento, tanto o controlador como o operador, eles têm que adotar medidas razoáveis que mostrem que você está prevenindo quaisquer danos provenientes do tratamento daqueles dados pessoais dos titulares. Princípio da prevenção. Prevenir problemas. E também não tem esse princípio da eliminação, né? Pode ocorrer a solicitação de eliminação
de dados pessoais por um titular. Ele pode solicitar a um agente de tratamento: ó, eu quero que você elimine os meus dados porque eu não quero mais lidar com você. Mas isso não é um princípio, né? Isso é algo apenas, é um direito, né? É algo que o titular de dados tem como possibilidade. Tá? Então, princípio é o da prevenção, letra D, a resposta dessa questão, beleza? Então, 2 ou 3 questõezinhas aí que caíram recentemente do CESP sobre Lei Geral de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, pessoal. Beleza? Espero que tenha dado para ver mais ou menos como é que é o estilo da banca, né? De acordo com a revisão que a gente fez, que eu acho que cobre a maioria das informações que você precisa lembrar sobre o assunto.